Alô, estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela ArcelorMittal. É uma realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo e patrocinado pela ArcelorMittal e pela Belgo Becar, através do PROAC. O projeto Contos Maravilhosos ele tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal através de uma ferramenta muito interessante que é a contação de histórias. Hoje eu vou conversar com a Tamires Mando. Oi, Tamires, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá bom. A Tamires, ela é atriz, ela é contadora de histórias e apresentadora. E nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. Histórias para promover a diversidade na infância. Vamos lá, Tamires? Vamos lá. Tamires, conta pra gente então, qual que é a importância da gente ter protagonistas negros nas histórias infantis? Bom, eu acho que as histórias, e aqui eu tô falando como atriz, como contadora de história, eu acho que as histórias elas têm dois grandes objetivos, né, com as crianças. Não só dois, mas principalmente dois, que é primeiro, fazer com que essas crianças se identifiquem com os personagens, né? Então, até entender como os personagens vivem, resolvem as próprias questões emocionais, que talvez sejam as dela também, né, da criança. Essa coisa de se identificar, entender, ver as histórias e, enfim, os amigos, se ver naquele personagem, né? Uhum. E também fazer com que as crianças tenham um contato com uma história nova, uma coisa diferente, né? Diferente da vida delas. Contando de forma lúdica, é claro, a gente consegue dar uma outra visão de uma outra cidade, uma outra personagem, uma pessoa que tenha uma vida diferente da delas. A gente aprende a apreciar, né, quanto criança, o diferente, vendo também uma história que é diferente da nossa, né? Então, eu acho que a importância da gente ter esses personagens negros, é claro, para as pessoas, para as crianças negras se identificarem com os personagens e também fazer com que elas, que não são negras, ou enfim, as outras crianças, também tenham contato com uma história nova, com personagens novos, com histórias novas. Muito interessante. E quando falamos do protagonismo negro, também estamos falando com todas as crianças, certo? Sim, é isso, né? Acho que é uma continuação um pouco dessa questão que a gente fala. Porque na hora que a gente está falando de uma criança tendo um contato com um universo novo, com uma história nova, com uma estética diferente, a gente está falando sim com outras crianças. Também é o nosso objetivo, né? Além da identificação com o personagem, a gente também tem um objetivo de fazer com que essa criança, que no caso, né, nesse caso especificamente, não seja uma criança negra, ela também tenha esse contato com o novo, né? Então sim, com essa forma, né, de ter um protagonismo negro, a gente está falando com todas as crianças que também estão se identificando com uma história nova, conhecendo algo novo, ou vendo o que vem com um amiguinho, né? Porque eu acho que o grande objetivo de tudo isso também é a gente normalizar tudo, né? Normalizar os personagens negros, normalizar essas histórias, normalizar a estética desses personagens. Acho que é trazer um pouco para nossa realidade, né? O convívio social, nós convivemos com isso, né? E a gente sabe, né, Tamires, que uma criança ela não nasce portadora de um preconceito. Ela acaba absorvendo isso com o passar dos tempos. Infelizmente, ela acaba herdando isso no leito familiar. É isso mesmo, né, Tamires? Você concorda? Acho que sim. A gente é uma herança, né, que a gente tem da nossa sociedade. E por questões muito óbvias, né, que a gente vê de colonização de um país, não é só dentro da casa dela, né? Ela vê isso no país inteiro. Então, as crianças começam a associar, de repente, uma estética ou uma forma de ser, ou o fato de ser negro faz uma associação com uma personalidade, acham que o caráter tem a ver com a estética de alguém, e é isso que elas veem no dia a dia, né? Porque quando ela vai ali na sociedade que ela está integrada, ela vê uma babá que é negra e uma mãe que tem uma condição melhor, ou quando ela começa a ter esse tipo de contato na sociedade, de ver que as pessoas que trabalham com serviços, que prestam, né, um serviço ali, são negras, isso tudo vai enraizando na nossa cabeça uma realidade que é uma realidade que tá aí. Que tá aí, mas que é errada, né? Que assim, que hoje a gente está conseguindo enegrecer as nossas histórias, a nossa literatura, a gente está vendo pessoas negras em lugares de poder, de liderança, e isso tudo também com a representatividade, tendo esses personagens negros, ajuda essa criança a entender que talvez esse lugar que ela está vendo na sociedade está mudando também, né? Porque essa era uma realidade da nossa geração. Com certeza. Então, além dessa representatividade, você vê outros benefícios na questão dessas literaturas que trazem as personagens negras?
Sim. Isso é uma questão bem importante, né? Eu acho que a gente, desde que fomos colonizados, né? Desde que o nosso país é um país, né? O mundo, a gente sofreu um apagamento histórico da nossa ancestralidade muito violento, né? Um apagamento. Na verdade, eu pessoalmente aqui dizendo, acho que esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade, né? Do povo brasileiro. A gente não tem contato com a nossa ancestralidade. A gente não sabe quem são os nossos bisavós, a gente não sabe de onde vem. É um apagamento muito violento do povo negro e do povo indígena. E com isso, nós nos tornamos pessoas, seres humanos que não conseguem apreciar a própria cultura. A gente não aprecia a cultura, a gente não sabe de onde vem o nome de nada, a gente não sabe de onde vem os nossos ditos populares, a gente não sabe de onde vem os personagens, o Saci, sabe? A gente não tem esse acesso com a nossa própria cultura. E por isso a gente passa a apreciar a cultura do outro país. A gente passa a apreciar a Europa, a gente tem tataravô espanhol e falar, eu sou espanhola e tal. Porque a gente não tem acesso e nem aprecia a própria cultura, né? Isso é muito violento. Então eu acho que com isso a gente tem ali uma possibilidade de, quando a gente tem as histórias também que tem, né, como outro objetivo, não só a identificação e apresentar um mundo novo para essa criança, mas também algumas histórias conseguem fazer esse resgate aos nossos ancestrais, né? Então, tem até um livro aqui que eu vou indicar que fala, né, dos contos africanos, que eu acho muito interessante a gente aprender a apreciar a nossa ancestralidade, né? Para assim a gente começar a valorizar também de onde a gente veio, o nosso nome, a nossa bacana. Música. Eu vou querer saber depois essas dicas, né, para você poder compartilhar com a gente de casa. E fala pra gente, Tamires, você como atriz e como contadora, como apresentadora, né, como é para você ver essas crianças tendo contato com essas histórias e o que isso pode ser de benéfico, de positivo quando ele se tornar um adulto? Ah, sim. É isso, né? Exatamente isso. Como contadora negra, como uma atriz negra, como uma mulher negra, eu acho que a gente tem, com todo esse... Nas histórias antigas, nas histórias da nossa geração, o contato que a gente tinha com personagens negros era muito estereotipado. A gente tinha um lugar de coadjuvante, um lugar da servidão, que eu acho que a gente carrega isso pro resto da nossa vida, sabe? Isso é muito triste. E não só carrega pra gente pessoalmente, mas pra nossa vida profissional, pra nossa vida pessoal. A gente entra num lugar de coadjuvante das nossas próprias vidas. A gente acha que se limita a serviços, que são serviços de servir, porque a gente teve esse contato quando era criança, as histórias nos fizeram acreditar que a gente tinha esse limite ali de ser quem a gente quer, né? Então eu acho que o grande objetivo também, quando a gente tem isso como mulher preta e tal, e quando a gente tem esse protagonismo dessas personagens pretas, é fazer com que essas crianças acreditem que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem ser médicas, e também tem uma coisa aí de autoestima, sabe? Eu, me colocando aqui de novo, a gente cresce aprendendo que a gente tem que ser coadjuvante de alguém, que a gente tá ali para fazer com que alguém brilhe, né? Que a gente tem essa questão da autoestima de não estar representada nas histórias como a mocinha romântica, porque elas têm um cabelo liso e aí a gente passa a vida achando que a gente precisa alisar o nosso cabelo. Tem uma questão de autoestima aí que é muito pesada também. Enfim, são várias camadas. Acho que muitos anos de terapia nos fazem melhorar em relação a isso, mas essas histórias também com protagonismo e a gente contando histórias de personagens negros nos ajudam a não aceitar qualquer coisa, não aceitar esse lugar de coadjuvante nas nossas vidas profissionais, a gente não aceita qualquer tipo de relação, né, amorosa, a gente não aceita qualquer tipo de nada, a gente acha que merece o melhor porque a gente é protagonista das nossas próprias vidas. Com toda certeza. E eu fico muito feliz e muito esperançoso de ver que essa realidade está mudando, né? Que está todo mundo acordando e vendo que realmente somos todos iguais. E quanto antes a gente puder implantar essa sementinha no coração de todas as crianças, melhor ainda. Sim. Então, Tamires, então considerando tudo que você colocou e considerando também os estudos acadêmicos internacionais, né, que já comprovam que uma criança ela não nasce preconceituosa, ela acaba herdando isso de um leito familiar ou mesmo do convívio dela nas escolas e tudo mais, né? Então você acha que durante uma contação de história para uma criança que ainda não está alfabetizada, que mal desenvolveu a fala ainda, você acha importante, então, numa leitura de um livro ou numa contação, né, sempre importante enfatizar para a criança que aquela personagem é negra? Você acha isso importante? Olha, eu vou falar uma coisa
não é de achismo, é uma opinião que eu tenho, uma conclusão que eu tenho depois de todos esses anos, tá? Eu acho que a gente precisa normalizar a palavra, não só a palavra, mas normalizar os personagens e cor de cabelo, e cabelos crespos, e pele negra, e dizer que alguém é negro. A gente precisa normalizar isso, porque o que eu percebo é que muitas pessoas, com receio ou com medo de me chamarem de uma mulher negra, que é o que eu sou, vão pro moreninha, que isso é terrível. A gente precisa normalizar e entender que o fato de eu ser uma mulher negra não é uma ofensa, né? Então, primeiro eu acho isso, acho que a gente precisa normalizar e entender que não precisa ter medo de dizer que um personagem sim é negro, que alguém é negro, isso não é uma ofensa. Hoje em dia, principalmente, eu me vejo como um baita orgulho disso. Então, a gente precisa normalizar. Mas eu acho que aí, e eu acho que também estou enfiando aí um pouco a minha opinião no lugar dos escritores, a gente tem várias formas lúdicas de dizer isso, porque quando uma personagem é branca, a gente não precisa também ali estar frisando que ela é, né? Mas a gente tem a Rapunzel que tem um belo cabelo liso, não sei, sabe? Então acho que a gente pode, de forma lúdica, valorizar e deixar fantasioso o fato de ter uma pele negra, uma pele escura, de ter um belo cabelo crespo. De forma lúdica, a gente pode mostrar para essas crianças, para entrar num lugar de normalização daquilo e mostrar que isso é lindo também, que pode existir uma história romântica com uma bela menina negra que tinha belos cachos compridos e lindos, sabe? Então, acho que por um lado a gente precisa aprender a normalizar, a dizer que alguém é negro, porque isso não é uma ofensa. Na verdade, hoje é um elogio, eu adoro ser negra. Nossa, faz muito bem. E eu acho que a gente pode fazer isso de forma lúdica também, não precisa frisar e dizer sempre que alguém é negro, a gente pode falar isso de outras formas. Não que seja um problema a gente dizer, entende? Mas acho que quando você está falando de histórias para crianças, é bom que a gente valorize quem a gente é como negro e que isso seja lindo também para os personagens, sabe? Mas então, Tamires, a gente percebe que você tem um conteúdo maravilhoso para falar, que poderíamos falar durante horas sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, né? E você poderia então fazer indicação para a gente de livros que tem, de histórias, né, que tem protagonistas negros? Você poderia indicar algum? Claro, eu trouxe uma cola aqui, gente. Porque eu fiz questão de trazer várias histórias, eu fiz questão de trazer umas 5 indicações, eu acho que cada uma delas tem uma função diferente. Então, vou dar a dica e vou explicar o porquê que eu tô colocando aqui. Perfeito, vamos lá. A primeira dica é O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Bom, todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe, né? Então essa é uma releitura, adaptando esse personagem que é tão europeu, né? Que a gente desde criança assiste os desenhos e tal, para um menino preto, o que isso é muito legal, porque a gente entra nesse lugar de normalizar tudo isso. O livro Amoras, do Emicida, que é um livro super lúdico, porque ele tem poesias, ele tem poema, então acho que tem um pouco de história também, que é aquele resgate que a gente está falando, né? Eu acho que o Emicida é muito bom em traduzir as palavras de forma muito poética e linda. Tem essa que é A Menina Bonita do Laço de Fita, que é da Ana Maria Machado, que é uma escritora incrível. E aí ela a gente, exato. E aí a gente está falando da Menina Bonita do Laço de Fita. E quando você vai ver as ilustrações, é uma linda menina negra que tem vários cabelinhos assim crespos de cachinho. Então, aquela coisa que a gente estava falando, né, de brincar com o estético e o lúdico, nesse livro aqui fica muito explícito e muito bem contado, muito bonito. Outros contos africanos, que é esse resgate que eu falei, que é uma forma interessante da gente fazer um resgate à nossa ancestralidade, conhecer as histórias novas que não nos contam nas escolas, infelizmente, que eu acho que é um lugar que a gente deveria ter mais acesso à nossa ancestralidade. E esse né? já é mais voltado para um público mais adolescente, você acha? Outros contos... Não, eu acho que não. Eu acho que a gente pode contar, óbvio que as histórias, cada uma tem... uma idade, né? Mas certo. Eu acho que quando a gente conta isso, esses são todos livros infantis mesmo. Quando a gente conta isso de uma forma mais lúdica, mais fantasiosa, com onomatopeias, de forma mais didática para as crianças, eu acho que tudo isso é válido, sabe? A gente pensa que as crianças não entendem, mas elas entendem muito, viu? E esse último aqui é A Mãe que Voava, da Caroline Carvalho. Esse livro eu resolvi indicar porque eu acho que a gente também não precisa, só por ter personagens negros, isso pra vida, tá? Até, né, agora, principalmente, eu não preciso, por exemplo, como mulher negra, estar aqui sempre dizendo ou falando algo sobre racismo, né? Então eu fiz questão de indicar esse livro, A Mãe que Voava, porque é um livro que não fala de racismo, não fala de contos africanos, não é uma mãe
negra, com uma criança negra que conta uma história comum, que é esse lugar da gente normalizar também, contar histórias comuns, não só porque é um personagem negro que a gente precisa abordar temas de racismo, questões raciais, é uma história comum com personagens negros, assim como a sua mãe, minha mãe, enfim, é isso. Nossa, muito obrigado, Tamires. Gostei muito de conversar com você. Esse tema realmente é muito interessante, muito válido e eu concordo com tudo que você colocou, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço muito o convite, é um prazer imenso estar aqui e que privilégio a gente estar nesse momento que eu posso falar disso, sabe? De falar da nossa ancestralidade, de falar sobre negritude para crianças. Isso é um super privilégio que eu gostaria de ter tido muito. Então, espero que aproveitem todas as dicas aí. Então, agradeço muito a presença da Tamires Mandu, que pôde compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, toda a sua história aí. E agradeço também a presença de vocês que estão nos acompanhando. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali, assim você vai ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.